Queridos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, mãos apertadas, né? Espero que você já esteja com sua Bíblia aí nas mãos. Nós vamos fazer algum comentário em cima do capítulo 11 do livro de Marcos, ok? Vai ser ali versículos 12 ao 14 e depois nós vamos ler do versículo 20 ao 26. Amém? A palavra de Deus diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 25. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondeu-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Versículo 25 diz assim: E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, esse contexto aqui, na verdade, é um contexto muito rico, né? Ele junta 3 elementos, né, teológicos muito bons de se debater. Primeiro ele fala sobre fé, depois ele fala sobre oração e fala sobre perdão, tudo dentro do mesmo contexto. Então, a gente vai agora compartilhar um pouquinho desses elementos aqui e entender o que é que tem a ver uma coisa com a outra, ok? Quando a gente fala em fé, só para a gente se lembrar, a gente precisa entender que a fé eu posso separar ela em 3 tipos. O primeiro tipo de fé é a fé salvífica, ou a fé da salvação. Então, todos aqueles que crerem que Jesus Cristo é o Filho do nosso Deus, né, e que veio à Terra para resolver o problema dos nossos pecados e tem essa fé, esse será salvo. Essa fé, ela não pode ser diferente de uma pessoa para outra. Entende? Ou eu tenho fé que a salvação é por meio de Jesus, ou eu não tenho essa fé. Às vezes algumas pessoas vão à igreja: eu simpatizo com os crentes, né? Eu gosto do culto. Mas se você não tiver essa fé, realmente não há salvação. A salvação está dentro das pessoas que têm essa fé. E ela tem que ser igual. Ou a gente tem fé, ou a gente não tem essa fé. Eu costumo muito dizer assim, que é como se fosse uma mulher grávida, né? Uma mulher ou está grávida ou não está. Não existe uma mulher mais ou menos grávida. Então, quem tem mais ou menos essa fé, não a tem. Ok? Ou tem a fé e crê totalmente disso ou não crê. O segundo tipo de fé que eu posso aqui citar é fé como dom. Então, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, né? Aliás, essa já é a segunda vez, eu acho que a gente fala sobre dons em um curto período de tempo. Mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, coloca a fé também como um dom. Então, algumas pessoas têm uma fé sobrenatural, né? Não só capaz de crer, mas de, com sua fé, também contagiar outras pessoas. E um terceiro tipo de fé que eu vou falar é a fé do caminhar cristão. Essa fé, ela pode ser diferente, ela pode ter um pouco de diferença. Por exemplo, em Mateus capítulo 6:30, Jesus disse assim: homens de pequena fé, homens de pouca fé. Mas em Mateus 15:28, Jesus já fala assim: grande é a sua fé. Ok? Romanos capítulo 4, versículo 1, ele fala uma fé débil, né, ou uma fé enferma, né? Na verdade, uma fé que fraqueja, uma fé que não é forte, né? E quando a gente vai também em Lucas, capítulo 17, versículo 5, a gente pode perceber
que os discípulos, os apóstolos, chegaram lá e disseram assim: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Então a nossa fé ela pode ser aumentada. Não é nenhum demérito a gente orar para Jesus e dizer assim: Senhor, olha, eu preciso de mais fé, aumenta a nossa fé, né? Trabalha nisso na minha vida, ok? Falado sobre isso, eu vou passar aqui agora um pouquinho para a oração, porque a oração, claro, justamente ela é ligada à fé, né? Porque, e aqui no texto também, Jesus disse assim, no versículo 22, né? Tem fé em Deus, né? Jesus tinha dito que aquela figueira, ninguém nunca mais ia comer o fruto daquela figueira. Quando os discípulos viram, se admiraram. No outro dia, eita, pois não é que a figueira secou, né? Jesus disse: olha, tem fé em Deus, né? E aí ele diz lá no versículo 24, por isso, tudo o que você pedir orando, credes que vai receber, né? Então, a nossa oração, ela vai ser baseada na fé, naquilo que a gente acredita. Eu não estou falando do pedido de oração, mas eu estou falando da nossa necessidade de oração e do que nos motiva a nós orarmos. A gente não ora palavras soltas ao vento e nem ora só por orar. A gente tem a fé que Deus está ouvindo as nossas orações, obviamente. E aí Jesus, ele cita aqui no versículo 22 a questão da fé, e na terceira, no versículo 23, ele fala que tudo que a gente disser, né, com fé, assim, se a gente crê, né, se fará aquilo que, se a gente crê naquilo que diz, tudo que disser vai ser feito. E no versículo 24 ele vai entrar aqui em oração. Quando a gente está em oração, a gente precisa entender que existem vários tipos de oração. Não existe só um tipo de oração. Então, por exemplo, existem orações de gratidão e louvor a Deus. Quando a gente simplesmente não pede nada, só agradece a Deus. Existem orações de confissão de pecado, né? Quando nosso coração está contrito, nós temos ciência que nós agredimos a Deus e nós ali, com o coração realmente arrependido, nós pedimos perdão a Deus. Existem orações de intercessão ao próximo. Por exemplo, é muito comum nos nossos cultos de oração, no final dizer assim: faça seu pedido de oração. E a gente vai pedir por pessoas que às vezes a gente nem sabe quem é, né? Alguém pede: olha, eu queria orar para o meu primo. Eu nem sei quem é o primo dessa pessoa, mas a gente ora intercedendo por ela, né? Porque também é papel da igreja esse tipo de oração. Existe oração de pedidos pessoais, que é aquela oração quando realmente eu peço alguma coisa que tem me incomodado, ou algum pedido pessoal meu, né? E existem orações também de iluminação da palavra de Deus. Senhor, abre meu coração aqui que eu quero aprender a tua palavra, eu preciso, eu quero ter um contato mais íntimo, ter mais intimidade com o Senhor, e eu preciso aprender a tua palavra. Então existe esse tipo de oração também, né? Aquela oração que quando a gente vai ler a Bíblia, diz: Senhor, fala ao meu coração, né? E a gente, a partir dali, Deus toca alguma coisa na gente: ó, isso aqui tem que ser mudado na sua vida. Isso tudo ali, é claro, é uma oração que a gente pede, né, para que Deus ilumine a gente com relação à sua palavra e à sua orientação, ok? Algumas orações, elas ou não são respondidas. Todas as orações, elas são respondidas, eu costumo dizer, tá? Não existe, na verdade, orações não respondidas. Embora, às vezes, eu use o termo assim: olha, gente, a gente vai falar sobre orações não respondidas, mas, na verdade, todas as orações, elas são respondidas por Deus, tá? Como também, aí já é uma questão pessoal, algumas pessoas dizem assim: essa oração não passa do teto. Qualquer oração, de qualquer pessoa, Deus escuta, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E também não existe oração que Deus não escuta, tá? São dois conceitos que a gente tem que ter bem em mente, dentro do conhecimento que nós temos de Deus, são dois fatos, vou usar assim, que a gente tem que ter bem em mente. Primeiro fato é que não existe oração que Deus não responda. Ele pode não responder do jeito que eu quero. E aí já é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas toda oração Deus responde. Também não existe oração que Deus não escuta. Essa oração não passa do teto. Isso é uma expressão que se usa, para dizer assim: essa oração, Deus não vai atuar da forma que você quer. Mas tudo que nós falamos e nós pensamos, Deus escuta. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Isso é um atributo que só pertence a Deus. Às vezes também a gente erra porque diz assim: eu pensei em tal coisa e o diabo
sabia o que eu estava pensando, o diabo ele não tem esse poder. Tá? Ele pode até conhecer a gente, saber como é que eu vou reagir em determinada situação, porque eu costumo dizer que o diabo ele é um estudioso das pessoas, então ele sabe o que é que pode me fazer pecar, e aí ele vai atuar em cima disso. Mas saber o que passa na minha cabeça, só quem sabe é Deus. Porque só Deus é onisciente, onipresente e onipotente, tá bem? Só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Então, quando a gente vai aqui no capítulo 25, a gente começa já a entender algumas coisas a respeito de por que algumas orações talvez ela não saia do jeito que eu quero, né? Não fui atendido do jeito que eu quis. Então, primeiro motivo porque ela não sai é porque pode haver certos problemas nas minhas orações, né? Vamos aqui. O que é que diz o versículo 25? Ele diz assim: e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as nossas ofensas. Então, olha que está dentro do mesmo contexto aqui que Jesus falou, né? Ele começou falando de fé, que os discípulos devem ter fé. Depois disse, olha, quando você orar, tudo que você orar, se você acreditar, vai acontecer. Tá vendo? Quando orares, você vai ter que perdoar, né? Se tem algumas coisas contra alguém, você vai ter que liberar esse perdão. Então, há uma gradação aqui que está tudo aqui dentro do mesmo contexto. Isso aqui não é uma novidade para a gente. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 12 ali, versículo 12, né? Mas o Pai Nosso, ele começa ali no versículo 9, mais ou menos, por ali. Quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, que é a oração modelo, dentro da oração modelo ele diz, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ou seja, para que eu possa realmente gozar totalmente do perdão de Deus, Jesus disse, você tem que perdoar também. Amém? É uma questão que Jesus fala já 2 vezes em situações separadas. Oração, perdão. Libera aí o perdão, libera no seu coração qualquer mágoa que você possa ter. Às vezes nós precisamos ser sinceros conosco mesmo, né? A gente diz assim, não, eu já perdoei, eu só quero que ele fique no canto dele e eu no meu, mas na verdade ainda existe essa mágoa, e Deus, muitas vezes ele quer nossa sinceridade, né? O que é que Deus quer muitas vezes da gente? Que a gente confesse, assim, eu não consigo perdoar, mas eu quero perdoar. Trabalha isso na minha vida, né? Abre o coração para o Espírito Santo, peça para que Deus trabalhe, porque assim, a falta de perdão realmente é algo que amarra a nossa vida, né? Às vezes a gente está odiando uma pessoa que nem se lembra da gente e a gente permite que aquilo fique consumindo o nosso coração, e aquela pessoa, coitada, às vezes nem sabe que magoou a gente, tá? Ou magoou, já se arrependeu, nem se lembra mais da gente, e a gente continua com aquela ódio, com aquela ira, que só faz mal para a gente mesmo. Então, pedir perdão, né? É o que Jesus está dizendo aqui. Então, quando orar, estiver orando, perdoar e tal. Então, primeira coisa aí, quando a gente for orar, de repente a gente precisa pensar nisso. Senhor, quero começar com meu coração limpo essa oração. Então, perdoe meus pecados, né? E eu quero realmente perdoar fulano ou ciclano. Então, trabalha na minha vida nisso. Porque, olha, nada, depois de aceitar Jesus como seu Salvador, nada, talvez nada mesmo, traga mais liberdade, mais sensação mesmo de liberdade do que o perdão. A falta de perdão, ela escraviza realmente a gente, ok? Então essa é a primeira coisa, porque às vezes a nossa oração, ela não está sendo respondida do jeito que a gente quer. Vou usar esse termo, não é oração não respondida, mas respondida do jeito que a gente quer. Segunda coisa, às vezes é por questão de obras, né? Miqueias 3, capítulo 4, ela fala isso, né? Isaías também 59, versículo 1 e 2, ele fala que Deus não está atendendo os pedidos por conta das más obras, né? E a gente vai entender agora
Por que aqui mais obras? Por que liberação de perdão? E por que mais obras? No final eu vou explicar e aí vou voltar para a fé, né? O que é que tem a ver mais obras e liberação de perdão com fé, tá? No final a gente vai ver isso aí também. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, também diz isso, né? Que os olhos do Senhor estão sobre os justos, né? E Deus é contra os maus. Então, isso também é bíblico, está na Bíblia, tá? Deus, ele é gracioso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E a gente precisa entender Deus não só quando a gente fala cada atributo separado, cada qualidade separada, mas Deus é uma pessoa. Então eu não posso ser, pastor Eduardo, eu não posso ser definido só como careca, ou só como alguém que tem bigode, ou como alguém alegre, ou só como alguém chato, ou só como alguém, sei lá, amoroso, ou só como alguém raivoso. A gente não consegue definir uma pessoa só por uma característica dela. As pessoas são conjuntos das características. Então o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é gracioso, mas ele também é justo. Amém? Ele também é justo. E ele diz assim a Bíblia, né? A quem muito será dado, muito será cobrado. Então, assim, uma pessoa recém-convertida é uma coisa. Pessoa com 10 anos de conversão, 15 anos de conversão, é outra. Ou até mesmo um ano de conversão, mas que conseguiu entender a palavra de Deus e não está executando na sua vida, é outra, tá? Então, obras e perdão, a gente vai depois subir e voltar para a questão da fé. Ok? Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8, ele coloca também outro problema. Às vezes nós temos dúvidas, né? Nós oramos e oramos com dúvida. Às vezes é assim, eu estava orando, mas eu sabia que isso não ia dar certo. Epa! Então você já está dizendo que você já tinha fé aí que esse negócio não ia dar certo, né? O que é que diz aqui? No versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que o recebereis. Ou seja, a gente já ora acreditando que aquilo vai chegar, tá? Então, dúvida também é algo que às vezes faz com que a nossa oração ela não seja recebida, eu vou usar esse termo, do jeito que a gente quer, né? Tiago também, capítulo 4, versículo 3, ele fala outra característica, que é porque nós pedimos, às vezes, para os nossos próprios deleites, ou seja, nós não sabemos pedir bem as coisas e nós não pedimos para a honra e glória de Deus. Quando nós entendemos que nós temos que servir a Deus, temos que ser fiéis a Deus, a nossa visão e o que nos move é sempre fazermos coisas para a honra e glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. E às vezes, né, nós pedimos por questões egoístas, né, para a nossa glória e para a nossa honra, ok? Então, às vezes também nós não pedimos da forma correta, não pedimos tudo para a honra e glória de Deus. A nossa vida é para a honra e glória de Deus, tá? Outra coisa também que às vezes parece que nossa oração não é recebida é o tempo, né? Abacuque, capítulo 2, versículo 3, eu vou ler aqui. Ele diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ontem à noite, eu estou falando aqui, ontem à noite a gente falou sobre arrebatamento, falou um pouquinho sobre a questão do tempo de Deus, né? Então aquilo que Deus tem para você, já aconteceu para Deus. Para a gente pode ser futuro, mas para Deus já aconteceu. Amém? Então precisamos ter essa fé também, né? Porque Deus, como eu falei ontem, né? O tempo de Deus é Kairos, não é Cronos, tá? Então assim, as coisas para Deus já aconteceram. Amém? E ainda também e ainda também existe a questão da própria vontade de Deus, que aí vai ter que ser inquestionável. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus, quando ele estava para passar por sua paixão, né? Aqui a gente chama de paixão de Cristo, aquele sofrimento que Cristo passou, né? Quando ele começa realmente a apanhar e vai até a crucificação, chama-se de paixão de Cristo. Quando ele estava ali, a Bíblia diz que ele estava tão ansioso, né, tão estressado, que chegou até a suar sangue, e ele orou para Deus, dizendo assim: Pai, né, se for possível, passa esse cálice. E Deus não passou. Então, às vezes também, nós fazemos parte de um plano muito maior,
e nós não entendemos as coisas de Deus, né? E aí a gente tem que respeitar a vontade de Deus. Outro também que eu posso citar foi Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, né? Versículo 7 ao 9. Paulo ali está passando por uma dificuldade, um espinho na carne, e ele diz assim, e ora para Deus 3 vezes para tirar o espinho. Né? Paulo foi uma pessoa que realmente, após a conversão, deu sua vida, dedicou sua vida a Deus. Né? Então, assim, ele ora 3 vezes, e a resposta de Deus é, Paulo, a minha graça te basta. E não tirou o espinho da carne. A gente não sabe o que é isso, qual espinho foi esse, mas a questão é que não tirou o espinho da carne. Né? E Paulo ali não deixou de servir a Deus por causa disso. Né? Ele continuou servindo a Deus. E aí é o que eu digo, todas as orações Deus escuta. Deus escuta. Ok? Se não é do meu jeito, até um não de Deus, a gente sente paz no coração. Paulo, ele continuou servindo a Deus ainda assim. Né? Porque se a graça de Deus, quando Deus diz assim, Paulo, a minha graça te basta. Olha, se a graça de Deus não bastar na minha e na sua vida, então nada mais vai bastar e nunca a gente vai ter satisfação nenhuma, a gente pode ter certeza disso. Ok? Uma coisa que a gente precisa ter, né, entender e aceitar é justamente isso. Essa resiliência, que por exemplo está lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 18, quando o Abacuque diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, né, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos quais não haja vacas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha alegria e da minha salvação. Essa resiliência que a gente precisa ter. Tá? Ou seja, Abacuque disse, olha, se não tiver vaca, se não tiver plantação, né, se não tiver nada, se não chova, se não tiver fruto na oliveira, se não tiver nada, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. É isso que significa quando a gente diz assim, a minha graça te basta. Amém? Deus é Deus e a gente não pode nunca deixar de entender isso. Tá? Voltando agora para a fé e para encerrar, né, eu já estourei aqui um pouquinho o tempo do que eu tinha planejado, né, mas voltando para a fé e para encerrar, quando nós temos fé em Deus, nós temos que ter fé em tudo que Ele diz. Eu não posso ter fé só para pedir as coisas, mas eu tenho que ter fé para ter Jesus como meu Senhor e meu Salvador, né? Ou, vou inverter a ordem aqui, como meu Salvador e meu Senhor. O que é que significa isso? Significa que eu preciso ter fé em tudo que Jesus fala. Então, se Jesus fala que eu tenho que perdoar, ainda que eu creia nele como meu Senhor e Salvador, eu tenho que perdoar. Amém? Se Jesus fala que eu tenho que fazer boas obras, ainda que a salvação venha pela fé, mas se Jesus fala que eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que fazer boas obras e me afastar da má fé, das más obras, das más obras. Amém? Quando a gente diz fé, a gente tem que ter fé holística, a fé no sentido integral, acreditar em tudo que está aqui na palavra de Deus. Amém? Não é só ter fé na hora de pedir em oração. Só de pedir em oração, não. Mas ter fé em tudo. Então, se Jesus diz que tem que perdoar, tem que perdoar. Se Jesus diz que tem que fazer boas obras, tem que fazer boas obras. É fé em tudo que Deus colocou à disposição da gente. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente vai ficar aberto agora até as 7 horas para interações. Caso haja interações, caso você tenha vontade de interagir. Mas que a minha oração é que a graça do Senhor Jesus Cristo encha o meu coração e o seu coração nessa noite. Deus te abençoe.